Olá, estamos aqui, o Dr. Gerson Linden e eu, professor Wilson Scholz, para falar um pouco sobre o próprio de número 5, que é um conjunto de leituras previstas para os domingos que ficam entre o dia 5 e 11 de junho, na série trienal B. A série trienal B, dentro dessa série de 3 anos, privilegia o Evangelho de Marcos. E a partir deste o próprio de número 5, estaremos lidando com o Evangelho de Marcos até mais ou menos o final deste ano litúrgico. Então, passado o período de Páscoa, Ascensão, Pentecostes, Domingo da Trindade, retomamos o Evangelho de Marcos. Estamos aqui, então, para conversar um pouco a respeito das leituras previstas para esse domingo. Gerson, o que nós podemos dizer sobre esse conjunto de leituras, assim, no primeiro momento? Como é que elas se relacionam? Existe alguma conexão entre elas? Ou como é que se vê esse conjunto? Não, parece que sim, né? Eu acho que é uma conexão muito interessante. O texto principal, claro, é o de Marcos, é Marcos capítulo 3, 20 a 35. E aí nós vamos encontrar 2 cenas que estão conectadas, uma delas da família de Jesus, que vai procurá-lo porque acha que ele está fora de si, né? Ele não tem tempo nem para descansar, para comer, nem nada. Então eles querem retirá-lo lá do meio da multidão. Daí eles somem, de repente, e aí entram escribas, né, que são mais violentos, quer dizer, o contexto todo é um contexto de polêmica, e Jesus tem uma resposta muito forte para os escribas, e aí volta a família dele, volta a mãe e os irmãos, e aí o texto fecha com uma declaração de Jesus de que mãe e irmãos dele são aqueles que, enfim, fazem a vontade do Pai. Dentro disso, se nós olhamos para o texto do Antigo Testamento, Gênesis 3, 8 a 15, lá o texto tem o seu ápice, nós conhecemos bem o texto do pecado, né, a origem do pecado, e tem o seu ápice naquela que nós chamamos que é a primeira promessa, o proto-evangelho, quando é colocada exatamente a polêmica, né, a luta entre o descendente da mulher e Satanás. E essa polêmica, naturalmente, que aqui ela é expressa. Então, quando Jesus vai usar uma figura muito interessante do ataque dele ao reino de Satanás. O texto do Salmo é o Salmo 130, é um belíssimo salmo, eu espero no Senhor, e ele tem como um dos seus focos o perdão, né? Quer dizer, de Deus vem o perdão. E o perdão, apesar de que não é o grande tema do texto do Evangelho de hoje, mas ele aparece lá no meio quando é dito que aquilo que é dito contra o Filho do Homem é perdoado e contra o Espírito Santo não é perdoado. Aliás, é um dos trechos bem complicados, às vezes, de se entender, né? Nós vamos ter que, de repente, chegar nele aí. Esse texto precisa ser visto sempre dentro do seu contexto. Se o versículo é tirado do contexto, é mais difícil. O texto do Evangelho, de fato, você tem razão, você descreveu bem, ele é bastante complexo, ele tem vários elementos, ao menos tem uma cena, a família no começo, a família no final, e no meio um conflito bem mais intenso. E normalmente quando se tem um texto de Evangelho mais longo como esse, a leitura do Antigo Testamento é sempre um bom indicador para que lado nós vamos, o que vamos destacar. Você poderia falar sobre a família de Jesus, mas aí é mais o domingo da família, né? E aí Jesus pode desaparecer, ou pode sumir, não é o foco, ou deixa de ser o foco. E no caso da leitura do Antigo Testamento, você precisa ler sempre até o final. Às vezes, ou geralmente, as leituras da série trienal terminam no ponto onde eles querem que termine. O clímax é no final. Então, se você começa com a parte inicial, aquelas desculpas ou a culpa que é transferida de um para o outro, você não chega no ponto principal. Aí você vê o problema, mas não enxerga a solução. E a solução está exatamente no versículo 15, que depois se conecta com esse conflito de que Jesus fala naquela parábola. Então, esses textos, eles foram um escolhido em função do outro, o Antigo Testamento em função do Evangelho, e certamente é a temática do Evangelho de Marcos. Na medida em que a partir de agora teremos o Evangelho de Marcos como o Evangelho do ano, né, o Evangelho dos domingos, essa temática do conflito
do Christus Victor, desse que vence, não é a vítima, é o Cristo que entra na batalha. Existe um forte, existe um ischiros, mas aí os da família vêm prender Jesus, e agora a pergunta é quem vai prender quem? O que é mais importante? Não, esse que querem prender, esse é aquele que é o mais poderoso, é o ischiróteros, que vai prender o valente. E aí está, evidentemente, o Evangelho, que já foi anunciado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Verdade. É interessante esse começo, né? Porque a família, aqui na tradução que eu tenho diante de mim, a Nova Almeida atualizada, ele fala dos parentes de Jesus, mas a gente vai falar da mãe e dos irmãos. Até é possível que aqui em parentes tenha mais gente junto, né? Mas, enfim, o texto não se preocupa com isso. Mas é dito que eles queriam prendê-lo. A atitude deles é uma atitude de proteção, né? Eu acho que, no fundo, eles querem proteger Jesus que, segundo eles, não estava fora de si, como diz aqui. E eu tenho a impressão que isso ajuda a gente a entender aquele texto tão complicado que vem depois, quando ele fala do pecado contra o Filho do Homem e o pecado contra o Espírito, né? Tem um autor até que é interessante a maneira como ele lida, né? Eu estou indo já um pouco para frente aqui, mas em todo caso, quando ele fala lá nos versículos 28 e 29, né, será perdoado aos filhos dos homens os pecados e blasfêmias que proferirem, e logo depois ele diz: quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. E tem um autor que ele conecta isso exatamente com as duas cenas. Ele diz, olha, o pecado que será perdoado, nós podemos conectar com aquilo que a família dele estava fazendo. Que na ignorância de não ter percebido ainda quem é Jesus, eles queriam tirá-lo daquele meio, né? E a gente vai ver mais adiante que a própria mãe de Jesus e os irmãos dele se tornam crentes, né? Inclusive, ao que tudo indica, 2 irmãos dele escreveram textos que estão no Novo Testamento. Um foi líder da igreja em Jerusalém, né? Então, esse autor diz, olha, quando ele fala aqui do pecado que será perdoado, ele diz sim, ele será perdoado, né? E até pode se conectar com o perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Mas no segundo momento, quando ele fala do pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, dá para conectar isso com a invasão dos escribas, que vieram e disseram, ele tem Beelzebu, ele faz os sinais dele pelo poder do maioral. E aí a pergunta sempre né? Essa é uma angústia para muita gente, né? O que, afinal de contas, é essa blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Em última análise, tem a ver com Jesus também. É dizer que é do demônio aquilo que é evidentemente ou claramente de Deus. E aí as pessoas às vezes se perguntam, será que eu cometi esse pecado? O simples fato de fazer essa pergunta mostra que não se tem essa situação. A reação a Jesus, ela começa desde antes, aqui no Evangelho de Marcos. Eu sei que o capítulo 4, o início, não é a sequência agora, mas o capítulo 4 traz a parábola do semeador. Ela não será lida no domingo seguinte. Mas a parábola do semeador, ela reflete essa situação. Quer dizer, houve rejeição, mas a palavra também produziu fruto. E esse fruto é essa nova família de Jesus que se constitui de outra forma, né? Esse que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Interessante que Jesus não fala do meu pai, porque, na verdade, ele tem um pai, né? O pai dele é aquele a quem ele ora depois também, né? Pai, tudo te é possível, né? Se é possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus tem muitas mães, e Jesus tem muitas irmãs e muitos irmãos. Mas essa é uma temática bem interessante, né, para esse período agora, né? A gente poderia pensar, pós-Pentecostes, a ênfase vai ser o Espírito Santo, mas nós continuamos enfatizando Jesus, né? A liturgia, a pregação, ela sempre focaliza Jesus. Ele é o centro, né? Nós não podemos nunca perdê-lo de vista. Por quê? Porque ele é aquele que, de fato, veio para amarrar o valente.
E aí está, esse é o Evangelho. E é um Evangelho que resulta de um conflito que termina, evidentemente, na cruz e do qual nós somos os beneficiários, com certeza. Nesse ponto é bem interessante, né, que quando Jesus é acusado de agir pelo poder de Beelzebu, né, até parece que a etimologia de Beelzebu tem a ver com Baal e Tzebul, né, uma palavra hebraica que daria a ideia de o senhor da casa. Né, e daí Jesus diz, não, para aí, só um pouquinho. Ele coloca dois casos gerais. Se um reino estiver dividido, ele não vai ficar de pé. Se uma casa estiver dividida, não vai ficar de pé. E se Satanás estiver dividido? Então ele está quebrado, né? Ele não vence nada. E aí ele vem com esse texto que eu acho assim, interessantíssimo, né? O versículo 27, quando ele fala de entrar na casa do valente ou do forte, né? O Ishiros, né? Quer dizer, o forte, aquele que quem é esse forte? Bom, dentro do contexto, Satanás. E isso aqui se reporta a exorcismos de Jesus, quando ele expeliu demônios, né? Então, por que ele fez isso? Os escribas dizem, porque ele também é um demônio. E ele diz, não, eu invadi a casa do demônio para poder roubar dele, e eu amarrei-o. E eu acho que é bem interessante a gente lembrar que esse amarrar o valente para poder saquear sua casa tem uma repercussão lá adiante no Apocalipse capítulo 20, né, quando é dito que o dragão, Satanás, foi amarrado. Aliás, o verbo é o mesmo, inclusive, né? Amarrado por 1000 anos. Quer dizer, aqui começam os 1000 anos. Né? Na obra de Cristo, Satanás é amarrado. Não significa que ele não pode fazer nada, mas ele está limitado no seu poder. Ele já é um derrotado. Né? Então, acho que é muito legal a gente ver que, nesse texto de conflito, há uma resolução. É claro que ela vai acontecer mais adiante na cruz e na ressurreição, mas já agora se evidencia, né? Muito bem, esse é então a nossa reflexão sobre esse texto, os textos deste próprio 5 da série Trienal B. É interessante, o Evangelho tem vários ângulos, a gente pode e precisa apresentá-lo de vários ângulos. A nossa tendência é dizer, ou é focalizar este Jesus que se sacrifica por nós. Mas neste domingo nós temos o Cristo que entra no campo de batalha por nós. E nesse sentido o Evangelho é boa nova, mas boa nova que vem do campo de batalha, como alguém colocou. O Evangelho é uma boa notícia que vem do campo de batalha, onde este que é o forte, o mais forte do que o valente, entrou na casa e o amarrou em nosso lugar e a nosso favor.